Dr. Roberto, bem-vindo. Vamos lá, Carol. Mais uma vez. Sempre Vou ficar bom aqui do esse seu lado. bate-papo gostoso. Ai, aqui. começar a semana falando de saúde não tem nada melhor. E olha, excelentes informações. Presta atenção, porque a gente já separou grandes e excelentes perguntas que chegaram ao longo das duas semanas. Mas você que quer votar ou que quer participar ao vivo, é claro que você pode. Você manda a pergunta ao vivo lá no Insta, agora na nossa foto, que a gente vai selecionar para colocar também. Vamos começar, doutor Roberto? Bora. Acho que a primeira pergunta já vai dar para a gente ter uma ideia bem bacana dessa pauta. Saúde do intestino, olha lá. Obrigada, Alane, um beijo para você. Hoje se fala da importância da amamentação também para a saúde intestinal dos bebês. Vamos falar sobre isso. Ai, gostei, ela propôs aí então um Achei bate-papo. fantástico essa pergunta ser a primeira, Carol, porque quando a gente está falando de microbiota intestinal, as pessoas que estão em casa entender, a saúde intestinal não é só ir no banheiro ou não ir. Ah, meu intestino é preso, meu intestino é solto. É isso que faz pensar que o intestino está com problema. E pode ser um problema intestinal também. Mas hoje a gente está falando da microbiota intestinal, Carol, que é o que a gente ainda chama de flora intestinal. Tá. E a importância da microbiota, nós vamos falar já, é para a vida toda. Se ela for bem desenvolvida, ela vai te ajudar a vida inteira. E já começa a definir sua microbiota intestinal nos primeiros dias de vida. Sério? Até, olha que se tem hoje de estudos, Carol, a microbiota do bebê começa já no útero. O que a mãe come e o que ela usa de medicamento, principalmente antibióticos, de uso muito frequente, óbvio, se tiver que tratar de uma infecção, paciência. Mas o uso sem critério, desnecessário, pode alterar já a microbiota. E os primeiros lactobacilos do bem, os primeiros micro-organismos que o bebê vai receber, é pelo leite materno. Uau! Então, dá diferença a criança amamentada da criança não amamentada. A microbiota vai se alterar desde o início e vai comprometer imunidade, mais problemas até emocionais no futuro. Então, mãe, amamentem sempre, sempre, sempre. Agora, doutor Roberto, deixa eu complementar essa pergunta até para ajudar também as mães que, de certa forma, em algum momento dessa amamentação, não conseguiram seguir, né, com esse padrão de amamentação que a gente sabe que tem mulheres que podem ter algum estresse ou terem alguma intercorrência e não conseguirem ter o leite, desenvolver a amamentação. Perfeito. Nesse caso, já se fala, assim, desde pequenininho de algo que a gente pode oferecer para as crianças, que pode ser legal também para melhorar essa questão dos lactobacilos, que não viriam do leite materno, porque, olha, meu filho toma fórmula há muito tempo, mas eu não sei dizer se eu já li ali na fórmula se tem algo ligado a lactobacilos. Nunca prestei atenção nisso. Tem fórmulas enriquecidas, Carol. O pediatra sabe como manusear isso, né? A mãe que não tem como dar o leite materno, hoje as fórmulas infantis, muitas são bem equilibradas, inclusive com probióticos, tá? E até com pré-bióticos também. Pré-bióticos também. Também, né? Que é o que alimenta a flora intestinal. E a gente vai falar já dos vilões que atrapalham a microbiota, que já começa na infância, Carol. Às vezes sai do peito e começa a introduzir os alimentos mais sólidos, às vezes tem o descuido de começar a dar coisas que não são interessantes. Né? Olha só. O açúcar, nós vamos falar da influência do açúcar na microbiota, Sério? do sal. Então, acho que é só questão de bom senso, né? Que a mãe que não pode amamentar, o pediatra orienta uma substituição compatível. Tá aí, gente, conversem então com os profissionais, leiam rótulo, muitas vezes questionem aí esses leites, essas fórmulas que são muito boas, mas que precisam ser bem indicadas, né, sem dúvida, para a criança desenvolver. Só com um profissional mesmo. Vamos lá, próxima pergunta do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Ana, um beijo para você. Nossa alimentação é pobre em pré-bióticos e rica em substâncias fatais às boas bactérias. Somente a reposição de lactobacilos é suficiente para mantermos a saúde intestinal ou também devemos repor as bifidobactérias? Desde já, obrigada. O programa, a Ana está muito bem informada, inclusive nos termos corretos. Ela se identificou como estudante de nutrição. Ah, que legal. Tá? Um beijo, Ana. Ana, é muito boa a sua pergunta. Quando a gente fala em repor, o número de micro-organismos na nossa microbiota chega a mais de 2.000 espécies. Então, hoje o que a medicina está estudando é o que determinadas espécies trazem de benefício para a nossa flora intestinal. E quais são as cepas ou as bactérias ruins que não deveria crescer muito ali no intestino. As bifidobactérias foram as primeiras estudadas, né?
Então se fala em repor muito bifidobactéria. Hoje já se sabe que tem outras cepas, as cepas chamadas de lactobacillus, é uma família enorme, Carol, nem vou falar termos técnicos aqui, senão a gente ficaria uma hora dizendo quantos subtipos tem. Mas a reposição, Ana, ela é muito bem-vinda desde que com uma orientação correta. Tem determinadas cepas de bactérias que, quando estimuladas em excesso, mesmo benéficas, podem causar fermentação excessiva dos alimentos. Tá. Então, hoje a reposição pode ser, sim, uma estratégia, mas primeiro é manter a sua flora saudável. Qual padrão na minha alimentação mantém minha flora saudável e qual padrão alimentar que eu escolher erradamente que vai detonar minha flora intestinal. Puxa. É aí que a gente no finalzinho vai falar, aguardem, sobre os vilões e os grandes mocinhos da nossa microbiota. A reposição é apenas uma estratégia, mas não a única. E se a gente usá-la como estratégia, doutor Roberto, o ideal é que a gente vá trocando essas cepas de tempos em tempos, porque às vezes a pessoa tem uma formulação daquelas que ela vai e faz numa farmácia de manipulação, né, que o médico passou, e aí ela refaz sempre a mesma. Isso. Né? É interessante, então, trocar. Sim, não só. Isso, boa pergunta, Carol, bem pertinente. Hoje, eu, pelo menos, evito prescrever linhas prontas que têm 10, 15, vários tipos de lactobacilos, né, um pool de várias, porque alguma delas ali, por exemplo, a cepa acidófila, que é muito saudável, algumas pessoas, quando você estimula de maneira excessiva, começa a causar um pouco de estufamento, fermentação. Então, hoje, a estratégia é escolher cepas específicas e usar até uma linha pronta, isolada, tá? E ir substituindo por outras. Cada caso é um caso, meu intestino é solto, se é preso, se eu quero lactobacilo pensando na imunidade, se eu quero pensar na melhor absorção de nutrientes, se eu quero diminuir uma tendência à inflamação intestinal. Tem cepas diferentes, Carol. Hoje, a medicina está mais entendendo isso melhor. Então, a gente não prescreve mais a esmo. Pega um monte, põe numa cápsula e prescreve. Hoje, isso está mudando. A gente consegue fazer um raciocínio mais filtrado na consulta médica. E até após o uso de antibióticos, né? Como vocês dizem, que é bom para refazer a flora. Sem dúvida, Carol. Próxima pergunta do público na tela, olha lá. Obrigada, Camila, um beijo para você. Qual dieta indicada para quem tem síndrome do intestino irritável? Meu médico disse que o que piora é o fator emocional, mas dá para aliviar com dieta a questão da síndrome do intestino irritável? O intestino irritável, sem dúvida, tem um quadro emocional por trás. É mais frequente nas pessoas que têm algum tipo de estresse emocional, ou ansiedade crônica, ou são mais deprimidos, ou são mais ansiosos mesmo, ou dormem mal. Parece que sim, o estresse emocional pode ser o desencadeador de movimentos muito rápidos do intestino ou lentificação dos movimentos do intestino. A gente chama isso, o intestino irritável hoje, de dismotilidade. É um problema nos movimentos do intestino. Mas a gente vê que quem tem intestino irritável tem uma tendência a ter mais intolerâncias a alimentos comparado com a população que não tem intestino irritável. Então eles podem ter problemas com alimentos gordurosos, com açúcar, com glúten, com lactose, com álcool, com alimentos muito condimentados. Então, é muito individual qual é a intolerância que o paciente especificamente tem. Nem todo intestino irritável vai ter problemas, por exemplo, com a lactose, mas a chance de ter é maior do que alguém que não tem a síndrome. Então, o plano alimentar, se é o que ela quis perguntar, se vai dar diferença, a estratégia nutricional, totalmente, para melhorar a qualidade de vida do paciente, sem sombra de dúvida. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público que a gente vai para a mesa, mas, doutor Roberto, essa eu acho que é uma pergunta importante, a gente está no momento da pauta que eu acho importante fazer. Hoje vocês, profissionais da área de saúde, que trabalham não só com devolver a saúde, né, para os pacientes, mas vocês trabalham com emagrecimento no geral, né? Doutor Roberto é nutrólogo, clínico geral, e muito se fala de uma estratégia para fortalecer o intestino ou cuidar do intestino para que essa pessoa consiga emagrecer. Qual é essa relação de emagrecimento e intestino que eu acho que as pessoas não conseguem ter uma visão geral? O que se sabe, Carol, é que essa população de mais de 2.000 micro-organismos, mais determinadas famílias específicas de lactobacilos, bifidos, seja qual for, elas provavelmente produzem substâncias no intestino que são absorvidas. E estas substâncias que a medicina está tentando entender quais são, provavelmente vão atuar dentro do corpo humano. Então, por exemplo, o uso, a gente vai citar aqui, que o uso de algumas químicas pode fazer com que algumas substâncias ruins sejam produzidas no intestino
e essas substâncias possam atrapalhar, por exemplo, a ação da insulina. A insulina é um hormônio-chave na questão do peso, porque se a insulina não faz o papel dela adequadamente, que é jogar a glicose, que é a energia que você comeu para dentro da célula para ser queimada, a sobra da glicose vira reserva, engorda. Então, provavelmente, a microbiota influencia, de uma maneira indireta, na ação de alguns hormônios dentro do corpo. Porque foi feito um teste, pegaram ratinhos que eram obesos, pegaram ratinhos que eram magros e trocaram a flora intestinal das dois. E aí? Tiraram a flora intestinal do ratinho obeso, colocaram no magro, e tiraram a flora intestinal do ratinho magro no obeso. O obeso emagreceu e o magrinho engordou, o ratinho normal engordou. Então a medicina não para de tentar entender isso, Carol. A gente vai ter muita novidade em tratamentos, em até estratégias voltadas para a microbiota, talvez desde a infância, para prevenir uma obesidade futura. Que isso maravilhoso, é muito provável que vá ocorrer. Não, mas vocês nos morrem assim de gratidão. Eu tenho uma gratidão que vocês estudam tanto, porque a gente fica sabendo as informações prontas. E o quanto o doutor Roberto estuda uma vida inteira para contar isso pra gente? E não dá para parar nem de estudar, né, Carol? De jeito para nenhum. Um ano, já acontece muito. Doutor Roberto não para nunca. Vamos lá para a nossa mesa e vamos colocar mais uma perguntinha do público para a gente falar um pouco a respeito dessa química e do que você selecionou aí, que pode ser um perigo. Regina, um beijo, obrigada. Compulsão alimentar por carboidratos, irritabilidade e ansiedade podem ser sintomas de um intestino que não vai bem? Ai, que pergunta linda! Achei bacana essa pergunta. Show. De certa maneira, pode influenciar sim, né? A gente fala que a pessoa está enfesada. O que é ser enfesado? Está com raiva, provavelmente está retendo fezes no intestino. Constipado. Está constipado. O que já tem de certo é que a microbiota intestinal, nos primeiros 6 meses, primeiro ano da criança, se ela for alterada negativamente, pode influenciar na vida adulta ela ter menos tolerância ao estresse e ser mais ansiosa. Puxa. Então, é possível, sim, que o intestino que não funciona também te deixa irritado, né? Agora, não dá para a gente afirmar que a compulsão possa ser diretamente pela microbiota, mas os estudos estão a caminho aí, Carol. Pode ser que chegue à conclusão que talvez esse segundo cérebro é o que traz para a gente todas as definições de você ser saudável ou de você caminhar para mais doenças, por alteração possivelmente da microbiota, né? Acredito que isso deva ter influência, sim. Merece talvez a nossa atenção. Sem dúvida. Né? Assim, estou com muita ansiedade ou quero comer só esse grupo de alimentos. Pode ser que a microbiota esteja precisando de um olhar. Perfeito. Vamos então falar desses, né, do que você trouxe. O que eu fiz aqui, Carol? Dos lados onde coloquei as plaquinhas vermelhas, eu coloquei todos os fatores que são capazes de alterar a microbiota intestinal ao longo da vida. Então, o padrão de hábito de vida que eu tenho, inclusive a alimentação, vai influenciar na minha microbiota. Então, vamos pegar o que a medicina tem de concreto hoje. Tá? Agrotóxicos presentes nos alimentos pode alterar a microbiota. Uso frequente de antibióticos, medicamentos, principalmente o uso muito repetitivo. O estresse, Carol, eu trouxe aqui a plaquinha do estresse, porque quem é estressado ou quem dorme mal, quem altera níveis de cortisol, pode alterar bioquimicamente o sangue, o pH intestinal pode mudar e ter mais disbiose. Disbiose é esse desbalanço da flora intestinal. Tanto prendendo quanto soltando. Soltando. Né? E também atuando até talvez na imunidade também. Tá? Então o estresse conta. O álcool, né? O uso muito frequente de bebida alcoólica. O padrão alimentar, a gente falou isso numa pauta já passada, eu vou relembrar. Se eu tenho uma alimentação muito rica e exageradamente em gordura animal, eu altero a microbiota. Tá? E a gente falou numa pauta onde os estudos mostram que isso pode aumentar o risco de câncer intestinal. Então eu bato nessa tecla, Carol, porque eu tenho sempre um receio de tira carbo, o resto pode. Tira carbo, o resto não pode. É assim, né? Pode em quantidades normais. Eu estou falando do exagero. A gordura animal não faz mal para ninguém se comida em quantidades racionais, tá? Trouxe aqui o açúcar. Mais uma vez, eu falo que é o vilão do século XXI, o açúcar. Eu também acho. Tá? O padrão alimentar com muito açúcar altera a microbiota. E eu trouxe do lado aqui, esqueci a plaquinha, mas o sal. Tem um estudo recente mostrando que muito sal altera determinadas cepas benéficas do intestino. E pode alterar a imunidade. Excesso de sal. Excesso de sal. Tá? Então, aqui, os vilõezinhos da história, né? Agora, trouxe... Que no final são vilões de muitas outras. Eu acho que é uma porta de entrada para um monte de consequências drásticas, né? Mas que para a microbiota eles são veneninhos, quando exagerados, sem sombra de dúvida. E trouxe aqui as plaquinhas verdes daquilo que a nossa microbiota precisa.
né? Primeiro, ela precisa de comidinha para sobreviver, comida para bactérias boas, para os lactobacilos do bem, para a flora saudável. Então a gente precisa, que a gente chama de pré-bióticos, são as fibras que vão alimentar a nossa microbiota. Então eu trouxe aqui as hortaliças, né, as folhas que são ricas em fibras, a casca das frutas, trouxe aqui aveia, que é uma excelente fonte de fibra, trouxe aqui os brotos, aqui é o broto, que vai estar, inclusive, que está aqui numa das receitas na Malu, e trouxe a biomassa de banana verde, que é um prebiótico queridíssimo da alimentação funcional, da gastronomia funcional, porque ela estimula o crescimento de bactérias boas. Que legal, E trouxe aqui 2, mas vou falar demais, que são os probióticos. Probióticos já é o alimento enriquecido que tem os lactobacilos. Tá. Tem as boas bactérias, os bons micro-organismos. Eles não são só o alimento dessas boas, não. Eles já têm as boas. Todos os alimentos que passam por fermentação, Carol, aumentam a sua quantidade de probióticos, tá? Então eu trouxe aqui, o Malu não para de falar, a gente já fala mais de 2 anos do kombucha, Ai, que delícia. tá? Que é um alimento fermentado altamente rico em probióticos. Trouxe o iogurte convencional, que seria também uma fonte de lactobacilos, mas aqui entra o kefir, aqui entra o miso, aqui entra o chucrute, que são todos alimentos que passaram por fermentação. Então, todo alimento fermentado é muito bem-vindo. E se a gente ingerir, só não exagerar na quantidade, viu, Carol? Porque a pessoa, vou tomar 1 litro, não tá? pode. O excesso, né, eu falo que entre veneno e remédio é dose, então o excesso de probióticos também pode fermentar demais o alimento e começar a ficar estufado. Então, uma porção de 200 ml de, né, alimentos fermentados está de bom tamanho. Fala-se muito, doutor Roberto, 1 minutinho, Glaucio, já vou fechar. É importante, por exemplo, tem muita gente falando hoje dos queijos amarelos, mas na hora da escolher um queijo amarelo, mas que tenha sido muito fermentado, ele vai ter uma melhor qualidade, muitas vezes, do que um queijo branco, que às vezes tem até menos caloria, mas tem mais benefícios. Porque quanto mais tempo fica fermentando, mais formam os lactobacilos e menos lactose fica. Porque a fermentação vai eliminando a lactose vai sendo utilizada, o açúcar, né? vai sendo metabolizada pelo probiótico que está no queijo. Então, quanto mais tempo, mais curado, mais fermentado, menos lactose e mais probióticos. Olha que legal. É mais interessante. Só não exagerar na dose por causa da gordura. Porque tem mais gordura Só mais também. por isso. Mas também um pouquinho de gordura não vai matar ninguém. Aquele Serra da Canastra ficou tão bem falado e tudo mais. Então, converse sempre com o seu médico, mas eu quis dar uma apanhada geral. Quando a gente estiver na culinária, então, eu não sei qual receita vai ganhar, que a diretora não contou nada ainda, tô só de olho aqui, é surpresa. Mas se a receita que entra no Moyashi não ganhar, você ainda assim explica mais a respeito dele. Porque é maravilhoso. Doutor Roberto, tenho que te agradecer nesse primeiro momento. Sempre com a gente, quinzenalmente, no nosso quadro Responde Doutor. Próximo tema já temos, Glaucia? Na tela, então, para vocês. Alguém só me conte, porque eu não estou Alimentação chegando. Para uma longevidade saudável. Longevidade. Olha, é o tema do momento. Sem dúvida. Como ter qualidade de vida e viver mais e melhor pelo padrão da minha alimentação. É um tema apaixonante, Carol. E muita coisa nova aí para eu falar, viu? Não perca. Ai, doutor Roberto, que lindo. Longevidade com o doutor Roberto. Quem quiser saber mais, tem o site dele maravilhoso, nutrasaude.com.br, nas redes sociais, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Você já encontra o trabalho dele. Continua.